As Faladeiras, e hoje nós vamos contar histórias e mostrar que as histórias elas merecem ser registradas, porque a gente nunca sabe quem são as pessoas que precisam conhecer a nossa história. E nada melhor do que, além do vídeo, a gente também pensar nessas histórias registradas em livros. E por falar em livros e por falar em histórias registradas, estamos recebendo hoje a Carol aqui. E eu só chamo pelo primeiro nome porque aqui a gente está em casa. Com certeza. É um bate-papo, é um café, mas eu quero primeiro agradecer pela sua solicitude em tô dentro, quero fazer parte desse momento e deixar você muito à vontade aqui, te receber mesmo com o coração, não só na Casa Rosa, mas também aqui no nosso canal, né, de fala, de entrega de conteúdo nas Faladeiras e acho que Faladeiras, eu acho que tem história você tem para contar, com certeza. Um bocado. Então, nesse primeiro momento é realmente agradecer mesmo pela sua presença aqui, Carol. Imagina, eu fico muito honrada de estar aqui, poder contar um pouquinho mais da minha história, divulgar um pouco mais, porque às vezes a gente passa cada situação e não é só com a gente que acontece. Com certeza. Quando a gente fala, a gente se cura. Com certeza. E quem é a Carol? A primeira pergunta aqui do podcast é quem é, no caso, a Carol? Pra quem tá chegando agora Carol. E não sabe quem que é a Carol, de onde que vem a Carol, quem é a Carol? A Carol é Ana Carolina, mas prefere ser chamada de Carol. Eu tenho 38 anos. Um dos meus projetos mais lindos de vida se chama Cecília, que hoje está com 4 anos. Sempre fui muito empreendedora, faladeira pra caramba, gosto de conversar, de comunicar, de conhecer pessoas. E além disso também, né, agora escritora e palestrante. Então é um compilado aí, tudo junto e misturado, mas que busca sempre levar muito propósito. Acho que uma das minhas grandes missões de vida é ajudar pessoas. E eu quero cada vez mais estar envolvida nesse propósito. E é tão bom a gente se conectar com pessoas que têm esse objetivo, porque, sendo bem sincera, Carol, nesse caminhar que eu tenho, né, de ajudar pessoas, às vezes a gente parece um bando de louca, sabe? Realmente, essa é a palavra, porque às vezes você vai aqui, você vai ali, você conversa, e aí a gente vê uma galera muito voltada ali no materialismo, no ter, no status, na posição, ou no que eu vou ganhar com isso. E aí você vai num lugar, essa percepção, você vai no outro, essa percepção, aí você fala, ai meu Deus, eu acho que nenhuma tribo não me encaixo. E aí eu fui criar a minha, por isso, né, esse mesmo motivo, mas é tão bom quando a gente vai em alguns lugares, como eu estive lá, né, no dia do lançamento do livro, e ouvi a tua fala ali, realmente me tocou, eu falei, esta mulher tem que ir lá pro podcast, eu preciso conhecer a história dessa mulher melhor. A gente vê na rede social, mas é muito raso, né? Muito demais. E eu falei, eu preciso conhecer melhor a Carol, e eu acho que não é só eu não, eu acho que o mundo precisa conhecer. Eu tô aqui pra compartilhar. Que maravilha. Mas aí você falou uma frase bem interessante, que aqui a gente gosta muito dessa frase, empreendedora desde sempre? Desde sempre. Qual que é a sua relação com o empreendedorismo? Então, eu falo que existe uma história do tamanco da Schutz, que quando eu fui pensar em escrever sobre essa história, eu falei assim, nossa, mas que história boba. E aí eu falei assim, não é boba, ela fez parte da minha história e faz parte de tantas outras pessoas, de tantas outras mulheres. Então, começou assim, estava andando no shopping Goiabeiras, e aí eu olhei e vi um tamanco da Schutz. Aí eu, nossa, que tamanco lindo. Não esqueço até hoje, eu tinha 12 anos. E aí o tamanco era uma plataforma preta com as tiras verde-limão. Falei, eu quero esse tamanco. Meu pai, graças a Deus, sempre conseguiu dar uma condição legal pra gente, apesar de já ter sofrido muitos prejuízos, empresa com problemas. Mas assim, tínhamos uma vida estável. Eu falei, por que não pedir pro meu pai esse presente? Ele falou assim, olha, filha, eu poderia te dar esse presente, mas eu acho que você precisa aprender a conquistar as coisas. Então você vai ter que arrumar uma forma de juntar um dinheiro para você comprar esse tamanco. Falei, tá, vamos começar a pensar, o que eu vou fazer? Na época, né, 12 para 13 anos, não consigo juntar dinheiro sem ser vendendo alguma coisa. Vamos começar a vender, mas vender o quê? Nunca fui muito boa, assim, na cozinha. Nunca tive muitos dotes culinários. Aí eu pensei, falei, vou pegar esses catálogos, né? Venda por catálogo.
pedi pra minha avó, na época ela me emprestou o nome dela e eu comecei a fazer venda porta a porta. Adorava aqueles De marcar na perfuminhos. revistinha, Aham, né? de marcar na revistinha. Adorava pegar aqueles perfuminhos, esfregar Passar. o pulso, sabe? Tinha mostra, né? Era muito bom. Tinha. E aí eu comecei isso, trabalhar dessa forma cedo, com muita responsabilidade, organizando as coisas. Na época a gente não tinha tanto recurso, né? Computador, celular, então era algo muito pessoalizado. Eu ir na casa das pessoas, Pegar o pedido. montar o pedido, mandar Tinha pra... dia, o horário exato pra fechar o pedido, que tinha que a consultora tem que passar pra líder. Exatamente, não era algo que você fazia direto. Sim. Então, eu comecei a trabalhar dessa forma. E aí, além de conseguir comprar o tamanco, eu comecei a me sentir gente. Porque eu falei assim, olha só... Tô ganhando as bonificações, as premiações por venda aqui. Falei, acho que eu sou boa nesse negócio. E aí deslanchou, isso me acompanhou até depois da faculdade. A venda de catálogo. E olha só, era por um tamanco. Por um tamanco. Então, esse bendito desse tamanco da Schutz que eu devia ter guardado pra emoldurar ele, colocar na parede, mas eu usei ele tanto. Eu usei ele tanto que o pobre coitado ficou imprestável. E você continuou, você não parou. Comprou o tamanco e continuou vendendo. Continuei vendendo, consegui, assim, adquirir umas coisinhas que eu queria. Vi como era gostoso ter essa independência, porque se eu quisesse comprar uma peça de roupa, se eu quisesse comprar qualquer outra coisa, fazer um passeio, comecei a guardar dinheiro. Então, eu comecei a sentir o gosto da independência, de certa forma, financeira. E isso realmente, assim, me acompanhou por muitos anos. Depois, quando eu ia pra fora, ia pra São Paulo, aí trazia um monte de bijuteria. Meus amigos me apelidaram de muambeira na faculdade. Imagina, porque eu tava sempre com uma sacola na mão. Então, eu tava sempre vendendo alguma coisa. E eu descobri realmente esse feeling de olhar, entender a necessidade do cliente e conseguir oferecer uma solução que sanava a dor dele, mas não fazia ideia do que significava todo esse discurso. E meu pai sempre falava muito pra mim, olha, você tem uma veia comercial interessante, é legal, acho que você poderia trabalhar, explorar mais isso. E foi isso que acabou me levando a fazer faculdade de administração de empresas. Perfeito. Eu acho que todo mundo tinha que fazer faculdade de administração. Eu acho É um que curso básico. Eu acho que todo mundo, eu também fiz formação em administração, eu acho que todo mundo tinha que fazer. Eu acho que era nem que fosse um semestre, sabe? É uma etapa, né? Uma etapa de todo o desenvolvimento. Até assim como o empreendedorismo, assim como a educação financeira, assim como aprender um pouquinho do digital. Eu acho que tinha que ser assim, um ano que todo mundo tinha que fazer esses cursos básicos, porque todo negócio precisa. É uma pincelada que você dá, né? Porque quer queira, quer não, dentro do cenário brasileiro hoje que a gente tem, o empresário, ele precisa saber fazer tudo. Sim. É lógico que quando a gente cria uma empresa, a gente quer estruturar Com certeza. os processos para que a empresa não dependa do empresário, para não ser uma eu-presa. Sim. Mas a gente começa eu presa, não adianta, né? Não adianta. Então você tem que saber fazer de tudo. E eu converso com as meninas aqui, né? Eu tenho uma mentoria chamada Eu Presa, justamente por isso. Por quê? Porque quem tá começando, você começa eu presa. Não adianta você fugir deste lugar, porque no começo é você que faz um pouquinho de tudo. Quando você se estrutura melhor, você vem para um movimento de terceirizar, contratar, automatizar, né? Que agora é a grande sacada, né, do momento. Sim. Mas até chegar nesse processo, quem entende todos os processos somos nós. Então, por isso que eu acho que todo mundo tinha que aprender um pouquinho de cada setor do seu próprio negócio. Não só a execução em si. Com certeza. Né? Porque esse talvez seja, às vezes, o mais fácil, que a gente mais prefira, né? O operacional é mais fácil do que o estratégico e o tático, né? E uma coisa, né, Carol, que eu tava conversando hoje com as meninas, que você vai poder trazer com propriedade. O que acontece? Vamos supor aí que um negócio de uma empreendedora, de uma pequena empresária, tem 6 etapas. Uhum. E a última etapa é a venda. O que acontece? Os outros 5 setores, eu falo que eles são invisíveis. Porque, teoricamente, você pensa assim, não, é só na venda que eu tenho resultado. Então, aí você despreza o planejamento. Olha que perigoso. O financeiro, o marketing, o pós-venda.
a organização interna e você só valoriza ali, de repente, a ponta do iceberg, porque é onde você está vendo o dinheiro entrar. Sim. Mas e os setores que eu falo que são setores invisíveis? Eles são tão importantes quanto a venda, né? E aí, por isso que eu trouxe, né? Que eu acho que quando a gente conhece todos os processos e entende o tempo, seu tempo que você vai dedicar para cada um deles, né? Funciona. Porque, de fato, ali o operacional final é fácil demais. Não é que é fácil, ele que é o gostoso. É porque você consegue colocar a mão na massa, mas assim, de fato, por que os empresários precisam passar por esse chão de fábrica, né? Se a gente Perfeito. colocar assim, ninguém levanta para ensinar sem antes ter sentado para estudar. Perfeito. Você não consegue ensinar se você não souber o conteúdo. Perfeito. Então, você precisa saber fazer. Não tô dizendo que você precisa saber fazer tudo com maestria, mas pelo menos desenhar o processo. Eu quero que isso seja feito dessa forma. Então, para você treinar, para você colocar a pessoa ali para fazer um atendimento. Às vezes tem alguns empresários que não gostam muito dessa parte de atendimento, né? Dessa relação com o cliente. Eu venho muito do administrativo financeiro. Então, eu sou mais do back office, apesar de gostar muito dessa relação mais próxima, de conversar, da comunicação. Só que, pra mim, o que é mais fácil? É estar mexendo com planilha ali. É estar colocando os números, é analisar os resultados. Porque é onde, de repente, está a sua maior expertise, sua maior habilidade, né? Aquilo que você tem mais, vamos falar assim, familiaridade. Né? Exato, mas como é que eu vou colher esses resultados, analisar esses resultados, se eu não treinar o colaborador como fazer o atendimento? E as pessoas menosprezam demais a cultura organizacional. Então, às vezes, você chega numa empresa, cada um atende de um jeito, cada um fala de um jeito. Por quê? É difícil apontar o dedo pra gente, né? Pro empresário e falar assim, eu tô falhando aqui. Então, precisa primeiro reestruturar os processos. E uma coisa importante, né, que a Carol tá falando, é porque muitas vezes você que é um empresário pequeno, grande ou de médio porte, você precisa muitas vezes de alguém de fora para trazer isso. Porque quando a gente está muito envolvido no problema, é muito difícil para a gente ver, né? E quando vem alguém de fora e traz sem julgamento e sem botar, apontar, mas sim no sentido de mostrar mesmo, olha, a falha tá aqui, né? Podemos melhorar aqui, quem pode ser responsável, como que eu posso ser colaboração, muda totalmente a figura. Até trazendo para esse âmbito profissional, Carol, trazendo um pouco das suas expertises sobre isso, o quão é importante quando eu, enquanto empresária, consigo, em vez de chegar para um colaborador e falar assim, por que você não fez isso? Ou trazer uma fala, como eu posso te ajudar? São posicionamentos diferentes. Eu diria que são posicionamentos, são dois tipos, chefe e líder. E a gente continua tendo os dois, porque chefe sempre existiu. Chefe sempre foi desde o início. Então, hoje a gente vive uma liderança marcada por essa questão de valorização de pessoas. O capital humano, o capital intelectual, ele não era valorizado. Então, tudo era muito mais do que obrigação, tipo criação mais antiga de filhos. Sim. E aí a gente não percebia o quanto isso era importante. Na verdade, se a gente for parar para analisar, lógico, as vendas, os números são importantes, mas as empresas, elas são formadas de pessoas para pessoas. Então, se você não tiver esse elo, essa comunicação, essa conexão, não vai rolar. Ela não vai funcionar. Então, quando você chega se dispondo, vamos tirar a coroa, vamos tirar a capa de reis e rainhas, porque tem gente, infelizmente, que ainda hoje se vê dessa forma. Eu sou o dono da empresa, então eu vou me posicionar como tal. Claro, a gente precisa ter um posicionamento, a maioria das empresas precisa ter uma hierarquia a ser respeitada. Sim. Porém, não é assim que a gente vai conseguir as coisas de forma colaborativa. Então, você prefere que os seus colaboradores tenham medo de você? Ou você prefere que eles façam algo por você, por te admirar, por acreditar no teu sonho, por vestir... Todo mundo fala tanto de vestir a camisa da empresa, mas assim, por que vestir a camisa da empresa? Qual é o propósito da empresa e do empresário?
Por que eu visto, né? Por que eu quero representar isso? E tem uns lugares, ao contrário também, dessa figura que a gente está trazendo, do chefe que é muito, né? Vamos falar assim, do século passado, né? Brincadeiras à parte, né? E tem uns lugares que a gente vê que as pessoas fazem tanta questão, né? Eu vejo assim, gente que vai embora com o uniforme da empresa, podendo ter trocado a roupa, né? Porque faz questão de tirar foto no ambiente de trabalho, de mostrar que trabalha ali. E por quê? Porque ali com certeza tem uma cultura de respeito, de valorização. Tem um gestor, tem um líder que você faz questão de tirar uma foto, de falar que aquela pessoa, que você faz parte do time daquela Sim. pessoa, né? Então é essa mudança de pensamento. Gente, a Carol já tá dando uma aula pra gente aqui, tá? Então vocês já fiquem, anotem aí várias coisas que a gente falou, porque a Carol vem com coisas boas pra você, eu tenho certeza disso. E aí vem um livro, como é isso? Pois No meio desse no meio desse rolê, eu falo que eu vivo assim. Eu não sei se é montanha-russa, eu não sei se é tsunami, mas as coisas vão acontecendo de uma forma muito, muito rápida na minha vida. E na verdade, eu escrevi 3 livros em coautoria de 2023 para cá. Então, teve um livro mais voltado para a questão de liderança, contando a minha história, mas do ponto de vista como líder, realmente, dessa roupagem dos líderes do século XXI. Depois eu tive um convite para escrever um segundo livro, que fala sobre o lugar da mulher, independente de onde ela esteja. Tanto é que o título do livro é Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser. Então, tem pessoas ali, tem mulheres que escrevem sobre o posicionamento de preferirem serem donas de casa, de cuidar, de se dedicar para a família. Mulheres empresárias, mulheres que passaram por diversas situações, são histórias bem emocionantes. E aí eu achei que tivesse parado por aí. Mas eu conheci o Carlos Endrigo, a gente se encontrou e ele escutou um pouquinho daquela história e ele falou assim, nossa, mas é interessante, você já pensou em escrever um livro? Eu falei, então, já escrevi 2 em coautoria, mas gostei. Achei interessante. E ele me contou sobre o projeto de Mulheres Diamantes, que foi o último lançamento que a gente fez. Já tínhamos feito na Bienal de São Paulo, que foi fantástico. Fizemos um ciclo de palestras em São Paulo também, que foi lindo. E aí agora trouxemos aí para Cuiabá. Ai, que interessante. Aqui, ó, gente, o livro tá aqui, ó. Mulheres Diamantes Transformam o Mundo. São histórias de mulheres que transformam o mundo. Tem várias mulheres. Tem quantas autoras? 3, 6, 7, 8, Se eu não me engano, são 12. 3, 6... tem alguns nomes aqui no fundo, mas pode ser que tenha outras ali, né? História de mulheres que transformam o mundo, gente. Ó. Diamante, né? Transformação, lapidação, né? E como a gente... E aqui, o que promete aqui no teu capítulo? Porque a gente não vai falar, né? Só vai eu falei, eu tô correndo. Eu tô falando da parte empresarial pra manter o suspense da história. O que as pessoas podem esperar aqui da sua história? Que deste livro. Fortíssimas emoções. Muita reconexão com o propósito, com fé, com Deus. Eu passei por experiência de quase morte, então eu quase morri, eu quase perdi minha filha. Foram muitos momentos assim que me colocaram, e não foi só esse, foram vários momentos consecutivos que me desestruturaram. Eu falo que eu achei que eu tivesse construído um império. Eu falei, nossa, minha vida tá perfeita, do jeito que eu queria. Então, tinha empresa, tinha casamento, tudo que eu tinha planejado, eu tinha conseguido conquistar. Desde a faculdade, fazer intercâmbio, depois consegui fazer viagens muito legais, que me trouxeram muita bagagem, muito conhecimento, trabalhar em multinacional. Então, eu tinha um checklist da minha vida, que eu fui conseguindo pontuar. E aí, quando eu estava grávida, eu falei assim, nossa... É isso, tô com a cerejinha do bolo. Sim. Aí, porém, né, a rasteira veio com força. Aí, gente, tem que ler o livro, Aí tem que ler o livro. Muito legal, aí tem que ler o livro pra você conhecer. Exatamente. E que experiência deliciosa escrever a história da gente, né? Você sabe que a gente até tinha comentado no início que às vezes a gente fica com vergonha de falar sobre a nossa história, no sentido de compartilhar, porque pensa, mas... quem que vai escutar? Quem vai querer saber disso? Será que tem público para me ouvir? E eu digo que sempre tem. Porque as pessoas, elas se conectam
pela dor e pelo amor. Só que a conexão pela dor, ela é muito mais profunda. Porque você consegue se espelhar, você consegue ter empatia, você consegue enxergar aquele outro ser humano de uma forma que às vezes você não conseguiria. Eu vejo histórias de mães, por exemplo, que perderam os filhos. Gente, imagina uma dor dessa, incalculável. Mas mulheres que conseguiram transformar isso em outros projetos, em outras coisas. É assim, é surreal. Porque você começa a valorizar, inclusive, o que você tem. Você fala, poxa, ela perdeu isso. Eu tenho. E eu amo. Então, deixa eu cuidar melhor. É tipo um sinal amarelo de alerta. É profundo. Eu sempre gosto de falar, né? A gente tá um tempinho aí cuidando de tantas mulheres e tantas histórias. E aí eu falo sempre assim. Quando eu me deparo com algumas situações, eu falo, gente, mas eu não posso nem reclamar. Eu falo assim, ô senhor, eu até queria, sabe, poder reclamar, mas eu não posso, né? Então eu vou só viver esse dia difícil, viver esse meu momento de cansaço, ou de tristeza, ou de chateação por essa situação, porque é só hoje, é só um pouquinho, né? E tá tudo bem. E é outro dia, esses dias a gente tava conversando, eu tava com uma dor de cabeça, uma gripe, eu não lembro o que era. E aí eu falei pro meu esposo assim, olha que bênção, né? A gente tem uma dor, a gente vai ali na farmácia, toma uma aspirina, toma um antialérgico, toma um anti-inflamatório e passa. E quem toma todos os dias o remédio só para amenizar. E às vezes não tem nem remédio para amenizar. Não existe uma medicação que é tão eficaz, ou um tratamento é muito caro, ou muito longe, ou nem tem, né? Sim. Eu falei, então que bom que eu só tomar uma aspirina ou só tomar um antialérgico, eu já vou estar melhor, né? Então assim, eu falo, não, tá bom, vou tomar meu remédio bem tranquila, e que bom que existe remédio para isso que eu preciso. Então, é o que você tá falando, né? Eu acho que tem muita gente ocupada demais olhando os seus problemas, vangloriando isso como se isso fosse lindo ficar no lugar da vítima, que é muito gostoso sentar nesse lugar, e se esquecendo da quantidade de oportunidades que cada um de nós temos, porque todo mundo tem. Não tem aquele que não tem, né? Todo mundo tem. Não, assim, todo mundo tem oportunidade, todo mundo tem problema, todo mundo tem dias difíceis. E a gente precisa aprender a olhar para isso com outros olhos. Porque às vezes a gente passa por alguém, sei lá, no trânsito, e a pessoa tá dirigindo de uma forma super lenta, e aí você fica irritado, você tá atrasado para um compromisso, você não faz ideia às vezes do que aquela pessoa tá passando. E eu acredito que essa falta, até voltando um pouquinho naquilo que você tinha falado das pessoas estarem cada vez mais egoístas, olhando pro próprio umbigo, porque o que acontece? A gente viveu um período que, não pode se doar pro outro. Você tem que olhar para você em primeiro lugar, você em primeiro lugar, você em primeiro lugar. Ok, pra gente cuidar de outras pessoas, filhos, colaboradores, mentorados, a gente precisa estar bem. Com certeza. Ok, em primeiro lugar a gente precisa estar bem, mas a gente não é o alecrim dourado do mundo. Então, às vezes, você vai brigar com uma pessoa que tá passando por uma situação que você nem sabe por que ela tá daquele jeito. Por que você vai fazer isso? Tem uma história que eu ouvi uma vez, que eu gosto muito. A mulher tava parada numa rotatória, no carro, e um caminhão bateu na traseira dela. O cara tava errado. Mas a mulher, ela assim, ficou desconcertada, olhou, falou assim, moço, vai embora. Mas moça, ela falou, é só um para-choque. Mas não sei, e o meu caminhão... Ela falou, é só um para-choque. Vai embora. Aquela mulher tinha acabado de voltar do velório do filho dela. Então é só um para-choque. E aí tem dias que a gente precisa olhar pra isso e falar, é só um para-choque. E tá tudo bem se a gente ficar triste, a gente não precisa estar bem o tempo todo, a gente não precisa fazer tudo com maestria, com perfeição o tempo todo. A gente precisa entender que nós somos seres humanos. E apesar da inteligência artificial estar vindo com muita força, tem coisas que não dá para substituir. O calor humano, o vento no rosto, a empatia.
isso não muda, né? A conexão humana, ela é um fator extremamente importante. E falando em tempos de inteligência artificial, eu estive assistindo uma palestra sábado sobre IA, e eu achei muito incrível que o palestrante, ele disse o seguinte, que a automatização, os sistemas, a inteligência artificial, ela vem como um grande colaborador nesse processo da vida da gente para automatizar tarefas que podem ser feitas por uma máquina, para que nós tenhamos tempo para nos conectar com as pessoas, né? Para a gente poder ter um tempo de qualidade numa conversa, num café, porque tem a máquina fazendo o resto, né? Para eu poder curtir meu filho, curtir meu esposo, curtir minha família, para eu poder ter tempo de ouvir uma mentorada com tranquilidade, sem a pressa do próximo atendimento, porque às vezes já está tudo automatizado, os processos, eu não preciso estar imprimindo um papel ou fazendo o diagnóstico de uma ferramenta de análise de dados, porque tem uma máquina fazendo, enquanto eu tenho tempo de me dedicar a quem está na minha frente. Exatamente. Então a gente só precisa ter essa cautela, que não é arrumar mais tempo para ficar o tempo todo ocupado, né? Porque a gente precisa aprender a curtir. Acho que a gente está vivendo... entender assim, ó, a IA, a automatização, os sistemas, enfim, a tecnologia, ela vem para tirar esse sobrepeso de demandas que nós temos, para nós termos tempo para as pessoas. Sim. Não se equivoquem, pessoas. Não é para vocês terem mais tempo para ficar louco fazendo dinheiro, tá? O dinheiro, ele é importante, ele é consequência, mas ele não é... A IA não é para isso. A inteligência artificial que está sendo... A gente tem que ter bom uso. Eu acho que essa é a palavra. Bom senso. O bom senso e o equilíbrio sempre vão servir para absolutamente Olha, um tempo para você fazer uma atividade física com calma, para você comer com calma, para você sentir a brisa no teu rosto, para você poder ver teu filho crescer, para você ter tempo de escuta de qualidade com uma pessoa que ama você, para você sair um pouquinho das telas, porque as telas, elas conseguem trabalhar sozinhas. Então você tem tempo de ler um livro, de escrever um livro. Olha que delícia, né? Então tomar um café com calma, não sair no trânsito igual um louco aí, desacelerado, criticando as pessoas que estão andando mais devagar ou mais rápido que você. Buzinando, arrumando briga de trânsito. Então, gente, ó, é pra isso, tá? Entenda, pega o lado bom de todas essas coisas, porque elas vêm pra ajudar mesmo a gente, né? E que delícia ler um livro. Olha, uma coisa que eu gosto é livro. A gente tem fases da vida, né, Carol, que a gente gostaria de ler mais, a gente não consegue. Já tem outras que a gente consegue se dedicar um pouco mais pra leitura. Sim. Eu tô na fase que eu consigo me dedicar um pouco mais, tô muito feliz, mas também já tive minhas fases. Pouco, né? Eu tive fases que eu não consegui ler um livro no ano. Eu falei, meu Deus, como assim eu não consegui ler um livro no ano, né? E já tem anos que já tá, né, você consegue desenvolver mais. Então, assim, a gente sempre recomenda boas leituras. E esses livros de coautoria, eles têm um negócio bem legal pra você que não gosta muito de ler. As histórias são curtas, tá? São curtinhas. Então, você pode pegar ler uma hoje. Aí depois, no outro dia que você sentar, você lê outra história. Daqui a pouco você tá aí se inspirando e se encantando neste mundo de muitas e muitas mulheres. E pra quem, assim, Carol, se você pudesse deixar um recado carinhoso, porque você tem muito carinho na sua fala. Não sei se já te falaram isso, acredito que sim, mas você fala com carinho, você fala com amor, né? E com toda essa amorosidade que você tem, nós estamos falando para mulheres, nós somos um canal de mulheres que conversam com mulheres, e mulheres que têm sonhos, mulheres que estão, às vezes, desacreditadas um pouquinho de si mesmas, dos seus potenciais, das suas habilidades, que acham que o que elas têm é muito pequenininho. Que recado carinhoso você deixa para essas mulheres? É engraçado porque eu sou tida como uma pessoa muito inflexível também. Controladora, inflexível. Então eu venho tentando trabalhar esse meu lado mais amoroso, mais carinhoso, que sempre existiu dentro de mim, mas que realmente veio aflorado pela maternidade. Hoje a Cecília me ensina muito. E apesar de ser extremamente desafiador, muitas fases, e aí a gente não consegue equilibrar todos os pratos. Teve uma vez que eu participei de um podcast que a pessoa já me acompanhava, já tinha visto meu Instagram, e aí ela falou assim, Carol, eu preciso te fazer uma pergunta. Como é que você dá conta de tudo? Falei, então eu vou te responder. Anota. Eu não dou conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. Sempre vai ter um lado que vai estar mais para baixo, outro que vai estar mais para cima. E a gente, principalmente nós mulheres, a gente tem a mania de achar que a gente vai botar a nossa capa de Mulher Maravilha e vai conseguir resolver tudo. A gente não consegue e a gente não tem que conseguir. Pra gente se dar bem no nosso lado profissional,
para nós sermos mães, as mães que os nossos filhos precisam que a gente seja. Não a mãe que a gente idealizou, principalmente, eu quero ser diferente da minha mãe, isso eu vou fazer diferente do meu pai. Mas a gente não precisa, é muito pesado. Então, um conselho para as mulheres: vamos tirar a capa, vamos tirar a armadura, vamos nos colocar como seres humanos. Verdade. A gente não precisa dar conta de tudo. Então a gente coloca ali. Aqui você tem um espaço que recebe essas mulheres, que a gente pode deixar lá fora, escudo, armadura, qualquer coisa, para poder sentar e se abrir. Sem medo. Porque muitas vezes a gente não se expõe, a gente não conversa, a gente fica com aquela dor entalada, parecendo um sapo na garganta, porque a gente não conversa. Então, vamos acreditar um pouco mais nas pessoas. Vamos dar esse voto de confiança de que a gente pode se abrir sem precisar colocar alguma defesa na frente. Que eu acho que isso está faltando para as pessoas. Essa humanidade, essa conexão de... Quando a gente coloca a força nisso, a gente consegue ir mais longe. Sozinho a gente não consegue nada. Perfeito. Sozinho a gente não consegue e a gente não dá conta de tudo. Não. Muito forte. O Jerônimo, juntamente da Carol, tem um podcast deles que eles falam o seguinte, que o equilíbrio não existe. Ele fala, né, que a gente fica nessa busca, buscar equilíbrio, mas na verdade o equilíbrio ele não existe, né? Ele fala que o equilíbrio ele é muito complicado, porque quando você tenta equilibrar, se sai um peso de um lado, bagunça o outro. Né? Lógico. Então, se a gente fica nessa busca do equilíbrio dos pratinhos, dos papéis, dos pesos, a gente se frustra, porque ele nunca vai estar alinhado, né? A roda da vida, qualquer roda que você faz, pode prestar atenção, que ela nunca é linear, né? Ela sempre tem um lado que tá mais, outro tá menos, e aí a grande sacada é que lado da minha vida, que área da minha vida nesse momento merece mais a minha atenção. Exatamente, é o foco onde você vai colocar, porque, e pode ter certeza, a hora que você desviar a atenção daquela área que tá, tipo, 100%, que isso não existe, você vai ter que dar um jeitinho ali. E outra coisa, não é por um período, às vezes é por uma fração do teu dia. É, verdade. Sabe esse momento que você fala assim, nossa, tô com dor de cabeça, que droga. Tá, cuida dessa dor de cabeça agora. Descansa, às vezes é isso que você tá precisando. Pra depois seguir. E não se sentir mal por isso, né? Fazer isso com muita tranquilidade, né? E a gente ter esse papel... eu falo que a gente tem que ser muito bem resolvida pra gente falar não. Eu acho que tem que ser muito resolvida, né? Pra falar não. Eu acordei meio ruinzinha no domingo com essas viradas de tempo e tal. No domingo à noite falei, olha, eu não tô muito legal. Eu falando comigo mesma lá em casa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desmarcar o meu compromisso da manhã, da segunda-feira, para eu poder descansar um pouco mais. E assim eu fiz, desmarquei o da manhã, depois desmarquei o da tarde e só cumpri o meu compromisso da noite. E na terça-feira eu fiz alguns compromissos durante o dia, mas eu senti que eu ainda não estava 100%. Eu desmarquei os outros compromissos e fui para casa dormir, 5 horas da tarde. Cheguei em casa, tomei um antigripal, tomei um chazinho de mamãe, receita de mamãe, dormi, acordei bem melhor. E assim, é o processo. Aí eu falei, eu vou desacelerar minha semana, fazer algumas coisas que dão pra ser feitas, outras coisas eu vou fazer na outra semana. Mas você tem que estar muito bem resolvida pra você fazer isso sem sentir isso o peso de uma culpa, ou se sentir responsável, né? Ou, como que eu não dei conta? Eu não dei porque eu sou ser humano, e ser humano tem, né, suas imperfeições, que a Carol tá falando. Esse então, carinhosamente pra você, mulher, não precisa dar conta de tudo. Não existe essa mulher que dá conta de tudo. Quando você vê ela muito bem na academia, pode ir lá na pia da casa dela, que tá um caos. Sempre tem um ponto que não tá legal. Você vê ela indo em todas as coisas da escola, pode olhar alguma coisa lá na empresa que deve estar atrasada, com certeza. O marketing tá tudo bem, mas o financeiro não tá legal, né? Mas eu tenho uma pessoa que cuida do meu negócio. Sim, mas ele precisa da sua informação, ele precisa do seu olhar, do seu cuidado. Então, sempre vai ter um setor que você vai falar, epa, peraí, a vida pessoal e na vida profissional. E é essa a dinâmica da vida, né? Mas o legal é trazer isso com leveza. Eu acho que a diferença tá em trazer isso com leveza. É desafiador. Não vou dizer que, nossa, vamos lá, good vibes e tá tudo certo. Não é. E muitas vezes a gente olha com muito julgamento crítico, né? Uma autocrítica, um autojulgamento. Então, vamos ter um pouquinho mais de cautela. O mundo tá tão acelerado.
vamos devagarzinho, Você né? não Às consegue vezes estar em tudo ao mesmo retomar. tempo. Às vezes eu vejo mulheres que começam a falar assim, eu vou. Aqui eu trabalho muito essa questão da gestão do tempo com elas, né? Eu falo, vocês falam sim pra tanta coisa, vocês nem têm certeza se vocês querem ir. Vocês nem têm certeza se esse lugar vai ser um lugar bacana pra vocês. Vocês nem têm certeza se vai dar tempo de fazer todas as coisas daquele dia. Pra que você tá indo neste lugar? Uhum. A primeira coisa que tem que perguntar quando você recebe um convite é: por que eu tô indo neste ambiente? Qual é o objetivo, né? Que estratégia que eu vou usar? Senão Até fica sendo porque... mais do mesmo, você tá em muito lugar, você é muito... Essa palavra, não gosto dessa palavra. Muito corrida, Uhum. né? Mas será... Como que você tá? Tô corrida. Eu falo maratonista, bandida, eu não entendo muito, sabe? Porque tem gente que tá nessa vibe, acha bonito falar isso, né? E eu não acho Mas bonito, olha, eu vou te elegante, falar né? que assim, há pouco tempo atrás, o que eu achava mais bonito? Eu ter a minha agenda lotada. Eu marcava reunião de 40 em 40 minutos. Eu marcava reunião de hora em hora. Às vezes ia atender um fornecedor, atrasava. Eu chegava assim, meu querido, horário, você tá atrasado. Tem um próximo pra atender, não vou te atender. Poxa, hoje eu tive uma reunião tão gostosa, a pessoa me escutou por 2 horas. Olhando no meu olho, sem mexer no celular. Ai, prova de amor, gente. Isso é prova de amor nos Que tempos de hoje. isso? Eu falei, assim, e não é uma pessoa que é amigo, que é próximo, que... Não, uma pessoa que parou a vida dela pra me escutar por 2 horas. E eu falei, eu posso fazer isso por outras pessoas também. E aí a gente acaba se envolvendo numa corrente do bem, aquele negócio de gentileza gera gentileza. Sim, verdade. É dito e feito. E é isso. E aí você começa a viver esse emaranhado de coisas, sabe o que é mais estranho e bom? Só vem gente assim, na sua rede, né? Não vem. É a energia, né? A gente vai atraindo. Aqui tem gente que marca. Aí tem uma historinha aqui também da Casa Rosa que eu vou te contar. Contar pra você e pra quem tá nos escutando, né? Que às vezes, né? É tanta história, né, que a gente vai vendo. Eu loquei uma vez aqui o espaço, uma colega veio fazer um curso bem no início da minha carreira. E aí, no dia do curso, veio uma aluna fazer o curso e eu também ia fazer. Então, éramos 2 alunas. E ela montou um banquete pra gente, tudo. E na hora que finalizou o curso, maravilhoso, inclusive, a hora de ir embora, eu, na minha falta de maturidade, que hoje eu tenho um pouquinho mais, falei bem assim, pena que veio pouca gente. Porque no meu olhar, fiquei com... Não falei, esperei a colega embora, falei, amiga, eu gostei tanto, mas pena que veio pouca gente. Porque eu acho, pelo tamanho da estrutura do que ela trouxe, do conteúdo, eu achei que ia vir mais pessoas, né? Porque ela falou, é uma turma de tantos alunos, tal, que é possibilidade, né? Mas o meu entender daquela época era esse, né? Eu falei, pena que veio pouca gente, né, amiga? Porque eu queria que viesse mais gente. Ela falou, amiga, veio quem tinha que vir. E aquele dia ela me ensinou com um coração de amor que ela tem, que ela é maravilhosa, que realmente na vida da gente as coisas acontecem quando tem que acontecer e as pessoas, vem quem tem que vir. E aí aquele dia eu falei, uau, é isso. Peguei pra mim. Quem tem que ficar, né? E aí hoje a gente fala, né? E aí depois quando começou a vir os eventos, e eu falava, gente, veio quem tem que vir, tá? E até chega a ser engraçado, que às vezes o meu marido, por uma questão lógica de organizar as coisas, ele fala, amor, quantas pessoas vêm? Falei, quem tem que vir? Ele fala, mas e agora? Como é que eu vou alugar as cadeiras? A gente tem que ter os 2 lados, vamos lá, Eu falei, tá bom, peraí, uma estimativa, né? E eu sempre falo, às vezes as meninas vão estar, Vivian, quantas cadeiras coloca? Se que vem quem tem que vir, que número é esse, né? Então eu falei, não, tá bom, põe tantas cadeiras, né? E quase sempre a gente acaba acertando. Mas de fato, né? E quando a gente começa a entender que vem quem tem que vir, fica quem tem que ficar, vai quem tem que ir, e aí começa, às vezes vem uma pessoa marca comigo, não é mais o caso dos podcasts, mas às vezes de cafés, assim, queria ir conhecer, queria conversar, queria apresentar o meu projeto, queria conhecer o seu trabalho, e falo, vamos marcar. E aí no dia dá um tropé na vida da pessoa, a pessoa não chega aqui. Eu falo, tá bom, entendi. Não era pra acontecer naquele momento. E às vezes a pessoa vem 1 ano depois, e a pessoa me fala, Vive, aquela época que eu não vi aqui, sabe como é que tá a minha vida? Tá. Aí eu entendo. Aí, só que ela não entendeu que foi por isso que a gente não se conectou. Porque naquele momento não adiantaria ela vir. Nem pra ela, nem pra mim. Porque eu estava vivendo uma situação e ela outra. Então, gente, quando é uma situação dessa, não fica chateado, não agradece. Pode ter certeza. É coisa boa, não é coisa, né? Ou talvez alguma coisa que precise melhorar em você também, não sei. Vai sabendo. São tantas vertentes, né? Até essas questões de livramento. Às vezes... ontem eu ia sair de casa e aí aconteceu uma situação que me prendeu em casa.
eu parei de ser aquela pessoa revoltada que não consegui mais cumprir aquele horário daquele jeito, porque era o que eu queria, o que tinha programado, o que eu tinha combinado com as pessoas. Gente, às vezes é um dedinho de Deus ali dando uma puxadinha em você para não acontecer alguma coisa, ou para você chegar no lugar e encontrar Outras algo, pessoas também. outras pessoas. Então, lógico, a gente não pode partir pro lado do conformismo. Perfeito. Porque a tal da oração é orar mais ação. Não dá pra você só pedir sem agir. Ficar Não dá pra você sentadinho, se né? conformar. Ah, não, se não foi isso, não aconteceu isso porque Deus não quis. Isso não aconteceu porque... Não, calma, tudo bem. A gente tem que ter o tal do equilíbrio de novo, né? Sim, bom senso, voltando, né? bom senso aí pra situação. Mas também não dá pra gente levar tudo a ferro e fogo o tempo Verdade. todo. E olha que pra eu falar isso agora, passei uns ferro e fogo. Sabe o que eu sinto ouvindo você falar, Carol? Que você tá trazendo assim pra aqui pra gente, que tá tendo a oportunidade de te ouvir, uma versão de você que você está apaixonada em vivê-la. Que são coisas, algumas coisas são novas, outras coisas são mais do mesmo, mas a forma como você tá trazendo isso, sabe? Aquela coisa assim, nossa, que interessante. Sabe quando você tá vivenciando isso, assim, de uma forma muito intensa? É essa sensação que você passa ao falar isso, né? Que é assim, nossa, isso daqui realmente é algo que eu aprendi a ver de outro jeito, aprendi a ter um olhar mais carinhoso e amoroso sobre isso. E é tão bom a gente ouvir e sentir isso, sabe? De verdade. É gostoso, né? De verdade. O mais gostoso do que isso é a gente conseguir viver esses processos. A gente sabe que no mundo de hoje tá tudo muito atropelado. As pessoas andam sempre com muita pressa, muitas vezes com o olho pregado no celular. Mas eu tive oportunidades muito interessantes esse ano de olhar um pouco mais para dentro, de parar e tentar me reconectar com quem eu sou, com o que eu gosto. Quantas vezes a gente faz essa pergunta para nós mesmas e a gente não consegue responder? Esses dias atrás me perguntaram assim, no que você é boa? Eu travei. Eu falei, tá, no que eu sou boa? Então, muitas vezes, a gente precisa realmente parar. Não tô dizendo que tem que parar a vida profissional. Às vezes, aí a mulherada vai se descabelar. Falar, não tenho tempo, tem que cuidar de casa, tem que cuidar de marido, tem que cuidar de filho. Não é isso, mas você precisa ter uma fraçãozinha ali do dia para você se dedicar a você. Então, essa versão da Carol que veio, ela veio depois de muito ferro, muito fogo, muitas provações, muitas coisas que eu conto aqui no livro. Mas não adiantar, nada disso adiantaria se eu realmente não tivesse aprendido para olhar para isso com sabedoria. Porque se eu não estou satisfeita com os meus resultados, eu preciso olhar para o que eu estou fazendo. Então, eu cheguei num ponto que eu não estava satisfeita com o que eu estava vivendo. Eu não estava satisfeita com o meu comportamento. Eu não queria viver a maternidade do jeito que eu estava vivendo. E aí eu precisei fazer mudanças, mas para fazer mudanças eu precisava olhar para mim e ver com que eu me conectava. Sim. E você conseguir alinhar isso é tipo um alinhamento de frequência, né? Você conseguir, quando você consegue colocar, e não é aquela coisa linear, não. É uma hora que vai estar lá em cima, outra hora que vai estar lá embaixo. Mas quando você consegue se conectar com isso, você consegue inclusive identificar o dia que você não tá bem, o dia que você tá melhor, o dia que você quer gravar, o dia que você não quer gravar, o dia que você precisa de um café com uma amiga. Verdade. Perfeito. Né? Porque senão, de que adianta a gente viver uma vida atropelada só dando um check ali nas caixinhas? Sabe? Não vale a pena. E aí vem aquela frase que você falou, às vezes as mulheres e homens também, isso vale para todos, a gente admira uma agenda lotada, a gente admira uma conta bancária bonita, né? Ou com a conquista dos bens materiais. E tá tudo bem também, porque tudo isso é importante. Mas de nada vale todo esse supérfluo, essa é a palavra, todo esse... São anexos, né? Esses acessórios, vamos falar assim, se eu não estiver bem, né? Se eu não sei nem por que eu tô fazendo tudo isso. Tem muita gente que vai parar pra se perguntar, igual a Carol fez a pergunta, no que você é boa?
que te faz bem? O que te faz feliz? Não sabe responder. Não sabe. Senta, enrola, embroma, começa a falar de outras coisas, mas não consegue responder. A pergunta mais difícil que você pode fazer para uma pessoa, às vezes, é essa. Quem é você? O que você faz? O que você faz? Por que o que você é bom? No que você não é bom? E aí começa a realmente havia uma cascata de perguntas que são muito dolorosas, mas necessárias. Carol, quem te seguir pode esperar o que de você? Que a gente vai colocar o seu Instagram aqui, as pessoas vão querer conhecer você e saber o que as pessoas podem esperar e buscar em você. Ali tem de tudo um pouco, né? Eu falo que apesar de parecer ter uma postura muito séria e rígida, eu sou uma palhaça. Então, vira e mexe, tô fazendo alguma gracinha. A minha vida com a Cecília e com os meus gatos também chega a ser até engraçado. Tem o lado fofo, tem o lado amoroso, tem o lado engraçado, tem os perrengues. Então, eu acabo postando de tudo um pouco ali. Hoje, eu acabo não trazendo tanto conteúdo profissional para ajudar, para ancorar. Falta essa audácia, sabe? De colocar porque ali. Tem, gente. Porque tem conteúdo pra colocar, né? Então, aí fala assim, mas eu vou postar isso amanhã. Não postei o lançamento do livro até hoje, só postei nos stories. Então, falta um pouquinho dessa audácia, mas ali tem de tudo um pouco. Eu gosto muito da parte de gastronomia, da parte de viagem, e eu sou uma pessoa que amo dar dicas. Então, eu sou tida ali quase como um glossário pelas minhas amigas. Quer saber um lugar legal para ir para fazer tal coisa? Me pergunta. E eu gosto muito sempre de responder, de interagir. E trazer leveza, gente. Acho que a gente também precisa, né? Às vezes não só consumir conteúdos que tragam aí pra gente maior produtividade, né? Mas também trazer conteúdos que tragam leveza pra vida da gente. É o que a Carol tá trazendo no momento, porque está em fase de transições, de muitas metamorfoses, e tenho certeza que quando voltar aqui de novo já vai ter outras coisas pra contar pra gente. Ah, com certeza. Isso que é bolinha, nem precisa demorar muito, né, Carol? Então, foram muitos caminhos vividos esse ano, literalmente, inclusive fiz o Caminho da Fé, que foi uma experiência, assim, surreal. No Instagram, eu contei dia a dia tudo que eu fiz nesse Caminho da Fé. Então, foi uma experiência muito bonita, muito interessante. E, inclusive, eu fiz esse Caminho da Fé praticamente um ano depois que eu precisei operar a minha coluna por ter parado de andar. Tem história. A mulher tem história, muita. E eu convido vocês a conhecerem. Quem quiser comprar o livro pode falar com você lá no Instagram. Pode falar comigo. Prometo que eu vou fazer o post bonitinho, que vou colocar o link, vou disponibilizar. Gente, tá prometendo. Então, ó. O livro tem um valor acessível também. Mulheres Diamantes, tá aqui, ó. Pra você que não adquiriu ainda, pra você que quer conhecer. Tem muitas histórias, assim como a da Carol, tem outras mulheres e mulheres da nossa terra. Isso que é mais importante, né? Eu conheço algumas aqui, tem a Fernanda Ettore, tem a Sueli Sacal, que é parceira nossa. O da Lídia tá aqui também? Não, a Lídia fez. Tem uma outra que é mais rosa, um rosa mais pink, eu acho, né? Tem muitas mulheres interessantes. O Carlos Endrigo, ele é de uma editora, né? Que é do grupo da Movie Work, né? Que tem não só editoras, mas também como outros movimentos aí pro digital das mulheres. Vou trazê-lo uma hora aqui nas faladeiras para conhecer, apesar de ser as faladeiras, mas vou trazer, de vez em quando a gente traz um falador aqui também, né? Para contar um pouquinho sobre essa trajetória, porque é muito bonito, né, a gente trazer as histórias das mulheres e é muito importante a gente valorizar esses movimentos. Carol, eu quero muito te agradecer. Imagina! Agradecer por você estar aqui conosco hoje, partilhando suas histórias, suas vivências, abrindo seu coração, deixando um pouco de amor por onde você está passando e dizer que o movimento, a Casa Rosa e a minha vida está aí de portas abertas para o que você precisar, para as conexões que a gente venha gerar. O caminho tá aberto, tá funcional aí para as coisas acontecerem. Me coloco completamente à disposição também. Tamo junto, prontas para os próximos projetos que acredito que vão vir por aí. Vai vir. Vem quem tem que vir, vai quem tem que ir, fica quem tem que ficar. É assim que funcionam as coisas, né? Gratidão também, Família Conexão, mulheres conectadas, mulheres empreendedoras, mulheres que nos ajudam em tantas e tantas coisas aqui para essas coisas continuarem acontecendo. Nicole, por estar sempre aqui nos ouvindo com toda a paciência do mundo, que a mulherada fala, né, Nicole? Hugo Farias, por nos dar sempre um suporte, tá sempre apoiando o empreendedorismo feminino, a Casa Rosa. Gratidão a Deus por mais uma oportunidade e até a qualquer momento.